Bom dia a todos. É um prazer a gente estar fazendo esse trio aqui, então, todos nós do DAER, né, apresentando esse tema. Eu presidindo e o colega secretariando, para a gente dar as boas-vindas para a nossa colega Lia, que vai fazer a apresentação, então, em nome do diretor-geral, que não veio, não está presente nesse evento. A Lia Martinazzo é formada em Engenharia Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, com especialização em Gerenciamento e Fiscalização de Programas Rodoviários. É servidora do departamento desde 2000, nós lá é DAER, né, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, e ela trabalha como superintendente de programas especiais junto à Diretoria Geral, desde 2020 até a presente data. Lia? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer quem está aqui, doando o seu tempo para saber, conhecer um pouquinho do que aconteceu e muito pouquinho do que aconteceu no nosso estado, principalmente depois de um luau. Eu gostaria de apresentar, porque sim, merece apresentação, os meus colegas. E a Mara, ela está no DAER desde 1998. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela é a nossa superintendente do Centro de Pesquisas. E o Elmo, que merece todo o nosso agradecimento, porque esteve lá na ponta, lá nas obras. Ele é o nosso superintendente da Regional de Erechim e sempre trabalhou nas regionais e prestou todo o apoio que o Estado precisava nesses momentos que a gente passou. Eu vou pedir para o Wesley, né? Para o Wesley passar um vídeo que nós fizemos para mostrar um pouquinho do que aconteceu conosco. Uma catástrofe sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Cidades como Santa Maria, na região central, registraram mais de 470 milímetros de chuva em 3 dias. Foram 183 mortes confirmadas e 478 municípios afetados. Todas essas questões foram de ontem. Não chega de hoje, tá? Mas no final, só pode falar hashtag. Que aí depois vai aparecer. E aí o senhor mesmo pode falar. Agora eu vou falar. Só que está disponível para vocês enviarem minhas perguntas sobre o tema da palestra. Na primeira semana de maio, o Estado chegou a ter 170 pontos de bloqueios totais e parciais em 79 rodovias e 97 municípios. Naquele 30 de abril, começou a nos chegar as informações vindas da nossa equipe das regionais de pontos das rodovias que precisavam ficar bloqueados parcialmente ou totalmente. O que nós não sabíamos era o tamanho, a quantidade expressiva destes pontos que seriam bloqueados a partir daquela data. A construção de um mapa virtual mostrando bloqueios nas rodovias e rotas alternativas para a população resultou de um trabalho conjunto do DAER com órgãos federais e estaduais de segurança e infraestrutura. Nós precisávamos fazer uma conexão entre o trabalho que vinha do interior com o usuário da rodovia. Nós precisávamos informar que tínhamos 2 problemas. O primeiro é que nós não tínhamos sistema, porque o DAER estava alagado e nós não tínhamos acesso. O segundo, era difícil para o pessoal das regionais acessar o ponto exato do bloqueio em função da dificuldade de se chegar ao local. A solução encontrada para isso foi achar pontos de referência e, com isso, nós conseguimos entrar no Google e achar as coordenadas a partir de um aplicativo elaborado pelo CRBM, se colocou
rápidas para a desobstrução de estradas e o restabelecimento da mobilidade. Nós estamos na rodovia EMS 020, no município de Taquara. Esse trecho da rodovia é de responsabilidade da Superintendência do DAIR de São Francisco de Paula. Nós tivemos o movimento de 7 pontos ao longo de 4 quilômetros da 020. Nós estamos trabalhando na recomposição desses pontos para que possamos liberar o tráfego o mais breve possível. Estamos aqui na RS 348, entre os municípios de Dona Francisca e Agudo, uma das rodovias mais atingidas da região. Teve 2,5 km parcialmente destruídos e 3 cabeceiras de ponte. Estamos aqui na cidade de Cerro Branco, onde a RS 481 foi atingida pela força das águas do Rio do Pará. Após os estragos, a chuva continuou castigando a região. Ficou mais de meses sem dar trégua. O DAIR entendeu a necessidade de restabelecer algumas ligações, para que o Estado voltasse a funcionar, voltasse a economia a girar, e fizemos trabalhos em pedra, localmente em pedra, para as outras obras, porque era o único material que se conseguia trabalhar com chuva e umidade. O desafio agora é construir estradas e pontes resilientes à nova realidade climática. Ao completar 87 anos, o DAIR é chamado a ser protagonista neste momento de reconstrução do Rio Grande do Sul. Quem me conhece do encontro lá de Bento Gonçalves de 2022 sabe que eu sou extremamente emotiva. Parece que isso é uma prerrogativa de presidente de instituição. Então, às vezes, a voz pode dar uma embargada. O nosso diretor-geral estaria aqui apresentando, mas em função de muitos trabalhos que está sendo solicitado, ele não pôde vir e nós 3 estamos, então, representando. Então, o impacto da enchente no Rio Grande do Sul, o DAIR reconectando a infraestrutura viária do Estado. Foi a maior catástrofe climática do Estado do Rio Grande do Sul. Foi 30 de abril, iniciou, e se estendeu ao longo do mês de maio. Nós falávamos lá da enchente de 41, e quando a gente falava da enchente de 41, a gente dizia, isso é coisa lá do passado, isso não vai mais acontecer, é uma coisa muito arcaica, e a gente não sabia que tinha coisas bem piores vindo pela frente. O Estado ele tem 497 municípios, e destes, 478 foram atingidos, ou seja, 95% dos municípios. 95 em estado de calamidade, 323 em emergência e 60 atingidos de alguma forma. Olhando no mapa, somente os clarinhos não foram atingidos. É impactante. Este gráfico mostra o impacto que teve na economia. Historicamente, ao longo de 20 anos, conforme um estudo da Atlas Digital de Desastres no Brasil, do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, o Estado do Rio Grande do Sul ele teve um impacto de 120 bilhões, ficando após só Minas Gerais, com 50 e aí por diante.
As cores representam o azul, que foi em função de alagamentos, chuvas intensas, enxurradas, granizo, inundação. E em cinza, estiagem e seca. Este gráfico não contempla o que aconteceu agora em 2024, que está aqui. O de 2024 tem um estudo que o impacto na nossa economia é na ordem de 155 bilhões em um mês, seguido pelas secas do Nordeste e Minas Gerais, que foi no intervalo de 5 anos. E aí para baixo, os demais casos. Quais foram as intervenções realizadas nas rodovias estaduais? Hoje, nós temos 94% dos pontos que eram bloqueados já estão liberados. Foram afetados na ordem de 13.500 quilômetros de rodovia, somando rodovias estaduais e federais. As federais foram 175 pontos de bloqueios afetados e do estado 235 pontos afetados. A nossa malha é de 10.313 quilômetros e foram afetados 82%, 8.434 quilômetros. No mapa é possível ver aqueles pontinhos, todas as rodovias federais e estaduais que tiveram algum tipo de bloqueio. Aqui a gente trouxe 2 exemplos, mas eu vou chamar o meu colega Elmo, que tem muita propriedade para falar, porque ele estava lá e ele passou por isso, para desobstruir e dar tráfego para as rodovias. Elmo, por favor. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu queria saudar a presença de vocês, mesmo sabendo que depois daquele belíssimo evento do Luau, fazer a primeira palestra do dia seguinte fica um pouco mais difícil, mas é por um bom motivo ali. Bom, então vou me apresentar. Eu sou Elmo Roque Bortolotto Júnior. Eu estou destacando o Júnior porque o meu pai, Elmo Roque Bortolotto, está completando esse ano 50 anos de engenharia rodoviária. Então, eu sou filho de rodoviário, com bastante orgulho, né? E estou seguindo o caminho. Ele atuou até o ano passado, até os seus 79 anos, e aí se aposentou para curtir a vida um pouco. Eu atuo no DAE desde 2000, ou seja, há 24 anos, e sempre atuando nas regionais do interior, sempre na frente de serviço, né? Eu atuei no gerenciamento, fiscalização, acompanhamento de diversos contratos de obras, de acessos municipais, ligações regionais, contratos CREMA, que é de restauração e manutenção, contratos de sinalização, gerenciamento de faixa de domínio, entre outras atividades nesse período. Eu estou na regional de Erechim, que fica no norte do estado do Rio Grande do Sul, há 10 anos, e sempre atuando diretamente na fiscalização e no gerenciamento de malhas rodoviárias, né? A nossa malha atual de Erechim consta com 950 quilômetros de rodovias, e vários contratos, programas de melhorias. Mas, enfim, aí, entre maio, do fim de abril e início de maio, vem esse fenômeno catastrófico no nosso estado. É uma situação totalmente atípica, nunca vivida por nós, né? E aí, necessidade urgente de tomar medidas. Tá? A primeira medida que tinha que se tomar era salvar vidas. Tá? A gente teve, infelizmente, 183 óbitos no estado do Rio Grande do Sul e até hoje nós temos 28 pessoas desaparecidas. Então, no primeiro momento, a ideia era fazer o salvamento de vidas. Tinha muitas pessoas desabrigados, desalojados, ilhados, sem nenhum acesso para chegar insumos, não tinha como chegar medicamento, alimentação, combustível. Houve falta disso aí na minha região, lá em Erechim. Eu presenciei in loco isso aí, presenciei a catástrofe, as rodovias completamente destruídas, pontes destruídas por inteiro, cabeceiras de ponte, erosões, quedas de barreira, escorregamento, deslizamento, tudo que é tipo de problema.
Mas, enfim, aí o nosso governador, o nosso governo, o nosso secretário, o nosso diretor, não, a gente não pode ficar de braço cruzado. Precisamos de ações urgentes. Né? A primeira ação foi o salvamento das vidas, de algum jeito, tentar tirar as pessoas das áreas de risco, com a maior brevidade possível, né? Que foi feito. O DAIR juntou todo o seu efetivo, né? Todo mundo fez uma força-tarefa, um trabalho coletivo para atuar nisso aí. Muito importante também eu citar aqui que a gente teve apoio total de várias entidades, as prefeituras locais ajudaram muito nesse processo, né? A Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, as comunidades, muito voluntariado, né? Todo mundo se ofereceu para, de alguma maneira, ajudar e contribuir para a gente tentar minimizar o efeito desta catástrofe. E, enfim, aí feito isso, a gente começou a fazer o trabalho propriamente dito, né? Com a maior brevidade possível. Conforme minha colega falou, num primeiro momento a gente não tinha nem como chegar nos locais, a gente não tinha caminho para chegar, a não ser por via aérea ou por rio. Não tinha via terrestre para chegar, porque estavam as rodovias bloqueadas e as pontes bloqueadas, né? Então a gente tentou buscar rota alternativa, rotas de salvamento, para tentar ver o problema. E quando conseguia chegar, tudo que a gente via por imagem aérea, na prática era bem pior. Então o desafio era muito grande. É grande, porque o desafio vai continuar por um longo período. A gente sabe que, nesse momento, a gente conseguiu dar tráfego em 94% das rodovias que foram atingidas, né? Porque a gente teve 82% da nossa malha rodoviária atingida, e é uma malha rodoviária razoável, de 10.300 quilômetros de rodovias, então foi 8.400 quilômetros de rodovias que foram atingidas, que a gente teve que tomar ações. Eu acho que o vídeo já foi bastante explicativo, né? Mostra um contexto geral ali. Agora, em termos práticos, a gente pode citar essas rodovias que foram feito um serviço de recuperação, que é a RS 149 na região central. Essa é uma VRS 826, que é na região da Serra, né? Como vocês viram no mapa, as regiões que foram mais atingidas foi no meio do Rio Grande do Sul, pegando a região central, a região metropolitana, a região que pega o município de Lajeado, Bento Gonçalves, a maior parte, até porque a nossa malha rodoviária, depois o mapa do Rio Grande do Sul vai mostrar, as rodovias estão centradas basicamente do centro para o norte do estado, e foi as regiões que de fato foram mais atingidas. Então a gente procurou fazer os serviços que era mais rápido, enrocamento de pedra, reconstrução, muito bueiro foi embora também, bueiro tubular, bueiro celular, que a gente chama de galeria, foram embora, cabeceiras de ponte. Então a gente procurou fazer o trabalho que tinha que ser rápido, não tinha tempo para fazer projeto, para desenvolver estudo nesse primeiro momento. Então a gente procurou buscar trafegabilidade para as pessoas, para ter como chegar os insumos e a necessidade da população nesses municípios altamente atingidos. Então, a gente executou esses trabalhos que estão elencados uma parte aqui. Esse aqui é só um exemplo, eu acho que o vídeo está explicando melhor, né, o que houve. E ali um bueiro celular, que está sendo construído, um enrocamento de pedra, né, para dar a trafegabilidade nas rodovias. E o desafio continua. Né? É só importante também citar que, nesses trabalhos preliminares, a gente utilizou os contratos de conservação e manutenção que a gente dispunha nas regionais, então permitiu a gente dar uma certa celeridade ao processo. Mas, paralelamente a isso aí, continua os processos de estudo, de projetos para as contratações, que agora está sendo providenciado num formato RCI. Eu acho que era basicamente isso aí, né? Complementando que eu trabalhei nesses meus 24 anos, ao longo do interior, tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Obrigado. Como gaúcha, eu te agradeço pelo que tu fizeste. Bom, então nós precisávamos, mediante ao volume de obras que nós teríamos, o Estado tinha que priorizar algumas obras, e foram, então, elencadas 30 obras. E como que elas foram elencadas? Através de 2 métodos, priorizando e hierarquizando
o primeiro método através de alguns critérios, que nós vamos ver na tela seguinte, e o método do tempo-caminho, que é a interferência no tempo da viagem, o tempo mais curto, os caminhos mais curtos. Os critérios para categorização das rodovias com maior grau de impacto foram consideradas a situação, se era um bloqueio total ou parcial, aí tinham pesos, peso 1, parcial, e peso 2, bloqueio total. O impacto no deslocamento, em tempo, né, se era até 5 minutos, eu acho que está ali, né, está ruim. Peso 1, e conforme aumentando o tempo, e até o peso 6. A população afetada, menor população, peso 1, maior população, peso 4. O impacto na economia, então foi identificado os comércios do local, né? Se tinha um impacto baixo, peso 1, ou médio 2, alto 6. E 2 pontos muito importantes: impacto na rede de saúde. Foi identificado se tinha ou não hospitais, se a população dependia de hospitais no local. Se não, peso 1. Se sim, peso 5. E o impacto na mobilidade, se era baixo ou alto. E, por fim, o VDM. Então, com esses 2 métodos, com essa análise, se chegou numa lista, que eu não vou citar, mas de 30 obras prioritárias, que vão desde rodovias, pontes, e com todas as interferências, queda de ponte, queda da estrutura da ponte, erosão na pista e queda de barreira. Então, todas as situações elencadas. Chegamos nas 30. Plano de ação das rodovias estaduais. Foram 8 pontes no estado, num valor hoje que a gente tem de 83 milhões de reais, que a gente conseguiu, está tentando viabilizar recursos federais com o MIDR. Essas fotos mexem bastante comigo, porque a gente tinha um grupo, tem um grupo com o pessoal da obra, e essa ponte de Itati, que aparece bem aqui na ponta, o meu colega mandou uma foto que tinha numa noite ele mandou uma foto no grupo dizendo que o pilar tinha sido arrancado, que ela estava comprometida. Antes de dormir eu vi essa foto, quando eu acordei eu peguei o celular e ele colocou: a ponte se foi. Então eram imagens que nos chocavam muito, porque era tudo muito rápido. E a gente estava em casa, não podia sair, a gente não tinha sistemas, como o vídeo falou, e nós precisávamos agir de forma rápida. Como o Estado passou, infelizmente, por uma situação de calamidade também em junho e setembro de 2023, em relação às pontes, a gente já tinha uma experiência para trabalhar com o MDR. A gente já sabia trabalhar com um sistema que eles usam, S2ID, e eles nos flexibilizaram um pouco, porque no ano passado a gente apresentava um anteprojeto, mas nós não tínhamos como apresentar um anteprojeto, porque não conseguia nem chegar no local. E aqui eu quero dizer que a gente teve muito apoio dos CATs, que a gente chama, que são os contratos de apoio técnico, que são empresas contratadas, e eles fizeram os relatórios na medida que era possível, e com esses relatórios a gente inseria no sistema para conseguir a aprovação e esse recurso o mais rápido possível. Os valores se chegou como? O MDR tem um valor por metro quadrado, então a gente usou este valor que eles estabelecem, a gente não pode usar um valor maior. E a metragem, a gente não tinha a extensão exata, então a gente ia para o Google, pegava uma medida que mostrava ali no Google e colocávamos 10% a mais, que também foi uma orientação do Ministério. Aí se chegou neste valor de 83 milhões. Bom, essas 8 pontes, elas estão na modalidade de RCI, e o prazo que a gente tem entre a assinatura do contrato, a elaboração dos estudos e dos projetos e a sua devida aprovação é de 75 dias. E mais 290 dias para o início da obra e a execução das obras, da obra de meso e superestrutura, totalizando 365 dias. Este procedimento,
o DAER, eu acho que Estado nenhum tem conhecimento, nunca se passou por isso. Então, a gente está caminhando, está vendo o primeiro TR para RCI, edital, num estudo conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado, e tentando vencer todos os obstáculos para conseguir vencer esses prazos, dentro das leis. Estratégia de reconstrução nas rodovias. Este mapa mostra ali a parte mais escura, são todas as regiões atingidas, ou praticamente quase tudo. Então, são 2 cenários. Um cenário que é de 3 bilhões, que é a recuperação total das rodovias das regiões mais atingidas, e um cenário que é de 9,9 bilhões, que seria para tudo. Esses valores, eles vão ser utilizados do Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, que vem através de um cancelamento do pagamento da dívida. Então, vai gerando um crédito e o Estado é obrigado a utilizar para essa finalidade. É em torno de 11 bilhões. Claro que para o Estado todo, não para o DAER, não para a infraestrutura, mas a fatia de infraestrutura é muito maior. Então, hoje, a gente tem, sim, garantido que vão ser 3 bilhões, ao menos para as principais. E esse mapa mostra a região mais atingida, que é a região dos vales. Pego ali na parte rosa, é Campos de Cima da Serra, aí a gente tem a região Taquari, Rio Pardo e o Jacuí. Lá no verdinho, aquele ciano, é a nossa fronteira, e tem também lá em cima um pedacinho que é com a divisa com Santa Catarina. Aqui estão elencadas, então, as nossas 30 obras prioritárias. E aqui eu fico muito feliz de ver o Charles, que eu acho que está aqui, não sei se tem mais alguém, e agradecer, porque o DR do Paraná nos mandou 14 equipamentos e equipe para a região de Bento Gonçalves, que foi a mais atingida. Quando nos convidaram para fazer essa palestra, e eu falei com o nosso diretor, eu disse assim, a gente vai, porque a gente vai, além de falar o que aconteceu conosco, a gente vai agradecer. E a gente quer agradecer a todos que estão aqui, porque todos os estados, muitas pessoas entraram em contato conosco. A gente via as reportagens de caminhões vindo para cá, doações. Então, foi uma coisa que não tem nada positivo num caso desses, mas a solidariedade é alguma coisa que a gente vai ter que destacar como sendo o principal. Agradecemos também a BDR, que nos enviou um recurso para a gente ajudar nossos colegas do interior, que perderam tudo. E por fim, eu acho que era isso. Eu só queria dizer que também a gente teve uma facilidade, que a gente está com a malha rodoviária toda licenciada com licenciamento de operação, então isso também nos ajudou bastante. A nossa apresentação é essa. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui e que escutaram um pouquinho do que aconteceu conosco. Obrigada. Eu não sei se a gente repetiria, porque eu não sei se veio bastante pessoas depois. A ideia era, de repente, repetir o vídeo para as pessoas... Wesley, pode ser? Tem a gente tempo vai aí. repetir o vídeo, já que a gente está com tempo, porque algumas pessoas chegaram depois. Pode, por favor. Uma catástrofe sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Cidades como Santa Maria, na região central, registraram mais de 470 milímetros de chuva em 3 dias. Foram 183 mortes confirmadas e 478 municípios afetados.
Na primeira semana de maio, o Estado chegou a ter 170 pontos de bloqueios totais e parciais em 79 rodovias e 97 municípios. Naquele 30 de abril, começou a nos chegar as informações vinda da nossa equipe das regionais de pontos das rodovias que precisavam ficar bloqueados parcialmente ou totalmente. O que nós não sabíamos era o tamanho, a quantidade expressiva destes pontos que seriam bloqueados a partir daquela data. A construção de um mapa virtual mostrando bloqueios nas rodovias e rotas alternativas para a população resultou de um trabalho conjunto do DAE com órgãos federais e estaduais de segurança e infraestrutura. Nós precisávamos fazer uma conexão entre o trabalho que vinha do interior com o usuário da rodovia. Nós precisávamos informar e tínhamos dois problemas. O primeiro é que nós não tínhamos sistema, porque o DAE estava alagado e nós não tínhamos acesso. O segundo, era difícil o pessoal das regionais acessar o ponto exato do bloqueio em função da dificuldade de se chegar ao local. A solução encontrada para isso foi achar pontos de referência e, com isso, nós conseguimos entrar no Google e achar as coordenadas a partir de um aplicativo elaborado pelo CRBM. Se colocam esses pontos num mapa e se conseguia, a partir daí, traçar rotas alternativas. Essas informações foram utilizadas tanto pelo Waze como pelo Maps, e que hoje conta com mais de 52 milhões de visualizações. O DAE ofereceu respostas rápidas para a desobstrução de estradas e o restabelecimento da mobilidade. Nós estamos na rodovia ERS 020, no município de Taquara. Esse trecho da rodovia é de responsabilidade da Superintendência do DAE de São Francisco de Paula. Nós tivemos o rompimento de 7 pontos ao longo de 4 quilômetros da 020. Nós estamos trabalhando na recomposição desses pontos para que possamos liberar o tráfego o mais breve possível. Estamos aqui na RS 348, entre os municípios de Dona Francisca e Agudo, uma das rodovias mais atingidas da região. Teve 2,5 km parcialmente destruídos e 3 cabeceiras de ponte. Estamos aqui na cidade de Cerro Branco, onde a RS 348 foi atingida pela força das águas do Rio do Paraíba. Após os estragos, a chuva continuou castigando a região, por mais de meses, sem dar trégua. O DAE entendeu a necessidade de restabelecer algumas ligações, para que o Estado voltasse a funcionar, voltasse a economia a girar, e fizemos trabalhos com pedra, localmente de pedra, em quase todas as obras, porque era o único material que se conseguia trabalhar com chuva e umidade. O desafio agora é construir estradas e pontes resilientes à nova realidade climática. Ao completar 87 anos, o DAE é chamado a ser protagonista neste momento de reconstrução do Rio Grande do Sul.
Enquanto chega alguma pergunta, eventualmente, eu vou complementar com uma questão que a gente falou no vídeo e foi muito falado aqui no evento com relação a obras resilientes, né? E, então, essas pontes que caíram, tu comentou que todas eram monovias, né, eram pontes menores, mas as pontes que foram previstas no TR do RCI, elas foram de uma forma rápida. A gente tem a nossa universidade, lá a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem o Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Então, acredito que talvez muitos no Brasil, porque circulou muito uma nota técnica do IPH, que é esse instituto, e no TR dessas 8 pontes foi incorporado essa nota técnica do IPH, de forma que a gente já tenha o projeto dessas pontes em cotas maiores, atendendo essas questões hidráulicas que necessita, né, por essa nova realidade. Então, ainda não tendo uma normativa oficial, a nota técnica foi incorporada como documento dentro do TR, de forma que a gente tenha, então, as pontes adequadamente dimensionadas à nova realidade que está se apresentando. Bom, pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, está o QR Code na tela ali, está à disposição. Ou mesmo a possibilidade de perguntar, né, ao vivo. A gente também, a última tela, na verdade, nossa, era uma propaganda. A gente tem um evento que acontece no mês de outubro ou novembro, que aqui, então, é o nosso seminário técnico da Revista Estradas. A gente tem a Revista Estradas, ainda nós temos edição física, mas ela também está no site como uma edição digital. E esse ano, o seminário da revista, então, será dia 30 de outubro. E também, anterior ao que aconteceu, agora em abril, maio, a gente já previu o tema para a revista para ser exatamente esse: mudanças climáticas, impactos na infraestrutura de transportes. Então, a gente convida quem puder participar do evento, senão a revista e muitas coisas desse seminário vão estar no site da nossa associação, que é a Sudair, que a gente consegue apoiar alguns eventos técnicos e promover. A gente permanece aí o dia todo para algum esclarecimento mais que se faça necessário. E, mais uma vez, o agradecimento aos presentes. Chegou uma pergunta aqui, eu vou ler aqui. Bom dia. Qual o prazo estimado para a recuperação total das rodovias do Rio Grande do Sul? Essa pergunta é um tanto quanto delicada. É a pergunta que o governador sempre faz para o nosso diretor, sempre. Só complementando, né, boa pergunta. Eu também, se estivesse na plateia, também acho que faria essa pergunta. Só ela é um pouco difícil de responder, porque envolve vários fatores, e principalmente o fator financeiro, né, porque é um desembolso completamente assim, fora de qualquer programação, né, o desembolso que é necessário hoje para o Rio Grande do Sul, até porque, a nível de governo, a gente deu uma palestra sobre as rodovias, mas é o Estado como um todo, né, é a infraestrutura, a indústria, comércio que foi afetado, enfim, então o desembolso é muito grande. A gente teve também um caso que vale aqui, que, claro, isso foi de junho do ano passado para agora, e a gente espera que isso não aconteça mais. Mas, em junho, a gente teve a queda de uma ponte, e que já deveria estar concluída, só que depois do primeiro evento, que foi em junho, teve outro em setembro e teve outro agora. Então, a gente... foi impossível dar prazo. Teve um outro caso que nos chegou na IRS 130, que a gente trabalhando com o MDR, eles me mandaram pedindo uma contenção no talude. Passou 2 meses, no mesmo local, eles me pediram, temos que readequar o plano de trabalho,
porque levou um pedacinho da pista. Agora levou a pista toda. Toda, inclusive a comunidade. Então, prazos também a gente não... O esforço é grande para tentar fazer o mais rápido possível. E tanto foi o esforço que hoje a gente tem 94% de pontos liberados, né? Com uma equipe reduzida, todos sabem, um Dyer velho. O nosso pessoal do interior, o Elmo, pode falar. Com certeza, é assim que a gente estava comentando, que deu o tráfego em 94%. Lógico que muito desse tráfego que está sendo dado é um tráfego provisório, né? E, nesse momento, a gente está construindo os projetos, porque tem as pontes que têm que ser reconstruídas e as rodovias também, né? Reconstrução, na verdade, não é uma simples manutenção. Tem muitos trechos que têm que ser reconstruídos total, desde as obras de arte, terraplenagem, pavimentação, sinalização, tudo. E aí, então, para isso aí, demanda um recurso bastante considerável, né? Mas é um trabalho incansável, é um desafio incansável. E as licitações também, né, Elmo? Porque, em alguns casos, a gente ou tem licitação deserta, ou a gente... Então, licitação também é algo que requer um prazo que... Exato. Tem os prazos mínimos, né, por lei. Mais uma pergunta aqui. As novas obras vão levar em conta a adaptação para a ocorrência de novos eventos como esses? Por exemplo, elevação de pista ou outras estratégias? Acho que essa pergunta muito... nesse momento, a questão das pontes em si, sim, as pontes estão... em muitos casos, elas vão chegar a ser 5 metros superiores à cota anterior que ela tinha. Então, a obra de arte vai estar em cotas superiores, sim. A rodovia, às vezes sim, às vezes não, né? A gente tem os impedimentos, às vezes, para uma geometria tão alta, enfim, mas aí vem o detalhamento caso a caso. Pessoal, a gente agradece, então, a presença de todos. E até um próximo encontro. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado a essa palestra, onde tivemos a oportunidade de conhecer o que está sendo feito lá no Rio Grande do Sul, o impacto da enchente no Rio Grande do Sul, o Dyer reconectando a infraestrutura viária do Estado. Eu vou pedir que a nossa presidente possa passar os certificados à nossa palestrante. Tem algumas mudanças, né, porque tivemos mudanças em relação ao nosso roteiro em termos de palestrante, mesa, mas após vocês podem pegar lá na coordenação do evento os certificados em nome de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação. Eu peço à organização do evento para enviar as nossas lembranças também aos nossos palestrantes. Está aqui, por favor.